What's up, friend? O que eu vou mostrar para você agora é um pouquinho de 4 formas de você explorar as 4 habilidades do inglês, ou seja, escrever, ler, ouvir e falar, certo? Dentro do ChatGPT. Tá legal? Então só vou dar uma inspiradinha em você aqui de como você pode usar isso de graça em seu benefício, tá legal? Mas vamos lá, como é que eu sei disso? Bom, esse tema é o tema do meu objeto tá, de pesquisa do meu mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, aqui no Instituto Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E é em cima disso que eu comecei a trabalhar a partir de agora. Então eu vou desenvolver esse estudo ao longo de muito tempo, talvez uns 2 anos. Tá? E se você está afim de compartilhar comigo seu conhecimento, suas dúvidas, trazer aqui suas ideias, por favor, aqui nos comentários, me ajuda a crescer, fazer com que essa pesquisa cresça junto com você, para que eu possa ajudar você também. Então é um trabalho de várias mãos que eu estou propondo aqui, tá? Por essa razão, qualquer comentário que você fizer aqui, eu vou responder, pode ter certeza. Eventualmente escrevendo ou até com um videozinho de short, se você gostar desse formato, tá? Então me ajuda a entender quais são as suas dores, para que eu possa buscar alternativas para ajudar você. Tá legal? Suas dúvidas, suas perguntas, enfim, os seus testes que você já fez, seus fracassos, tá? Para que a gente possa então estabelecer uma conversação e que eu possa gravar outros vídeos e aí sim fechando e especificando cada vez mais como trabalhar essas habilidades, que como eu já falei, essas 4 que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Nessa ordem: escrever, ler, ouvir e falar. Tudo aqui aplicado para a língua inglesa, mas claro que você se inspirar, você pode buscar recursos para outras coisas, outras matérias também. E é importante destacar que o ChatGPT, ele, quando você abre ele, e aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar, se você ainda não faz parte dele, o linkzinho para você se inscrever na versão gratuita dele. É só colocar o e-mail, ponto, não tem o que fazer, não pede nada para ninguém, não tem que baixar nada, nem nada, é completamente de graça. Essa é a versão gratuita, né, que é o ChatGPT 3.5. Existe o 4.0, que eu acho que é esse, aí sim é cobrado $20, mas para que a gente precisa, não precisa, tá? Não precisa de verdade, tá? Então tá aqui na descrição o linkzinho para você encontrar, aí você usar o ChatGPT se ainda você não usa, beleza? Praticar a escrita, já que ele não fala com a gente, não tem som, certo? Vamos começar uma conversa e desenvolver um pouquinho da nossa escrita e principalmente pedir para ele nos corrigir, tá? Como é que a gente vai pedir para ele nos corrigir de maneira eficiente? Vamos lá, vamos ver se ele consegue conversar conosco e nos corrigir. Então vamos botar aqui: What are your name? Vamos ver o que ele me diz. Tá errado, né? Pra ser what's your name? Ó, tá vendo? Ele me corrigiu aqui. Maneira de dizer what's your name. Mas eu vou fazer uma pergunta para ele, para desenvolver um pouquinho da gramática dessa coisa toda, para tentar entender. Ó, veja, eu vou perguntar em inglês. Você pode perguntar em português, daí você traduz para o inglês e pergunta para ele, para desenvolver a conversa em inglês, tá? Vou fazer aqui, ó. Why is your name and not are your name? Vamos ver que explicação ele me dá para isso, tá? A razão é porque a gente usa is ao invés de are nessa questão, porque é singular e tudo mais, então ele dá uma explicação. E aqui veja, ele explicando também porque depois, se fosse no plural, seria what are your names. Então o que acontece aqui? A gente começou a desenvolver uma conversa bem básica. Eu poderia ter dito para ele, vamos conversar em inglês básico, poderia ter dado vários comandos para ele. Aqui foi um deles que eu comecei pedindo para ele me corrigir, e aqui a gente seguiria então desenvolvendo essa conversa até a gente perder de vista. Não esquece que ele é uma máquina, então ele não cansa da gente. A gente pode fazer perguntas bobas, né? Mas ele sempre vai responder. É fundamental, sempre pedindo para ele corrigir. E quando você não souber por que ele corrigiu aquilo, aí você vai lá e pergunta por que você corrigiu. Lembrando também, use o português, se o seu inglês for fraco, ainda, para poder traduzir e fazer, então, levar essa conversa completamente em inglês. Fechado? Essa é uma estratégiazinha simples de escrita, em que você conversa com a máquina e pede para ela corrigir você e explicar aquilo que ela corrigiu, por que ela corrigiu e como deveria ser a forma correta. Assim você aprende e ao mesmo tempo conversa. Fechou? Para a escrita. Agora a gente vai falar um pouquinho de estratégias de leitura. Observa aqui que eu pedi para ele fazer um texto falando sobre atividade física, mas vamos colocar para ele, vamos dar um pouquinho de ordem para ele melhor, tá? Vamos fazer assim, ó, make a text
in basic English level. Vamos botar então no nível de inglês básico, tá? Para ele adaptar a linguagem para aquilo que a gente gostaria de ter. Poderia botar advanced, poderia botar intermediate, como quiser, você sabe disso, tá? E vamos ver como é que ele nos responde isso. Então aqui ele está trazendo um texto bastante, né, exemplificando com bastante argumentos, tudo mais, um texto básico, bem construidinho sempre, tá? E o que interessa aqui não é o conteúdo do texto, mas é o que a gente vai, como explorar esse texto. Eu posso explorar de várias formas, tá? Eu posso, por exemplo, assim que ele terminar, pedir para ele separar para mim aqui, para eu trabalhar os adjetivos desse texto, pedir para ele me trazer todos esses adjetivos. Então agora eu vou dar para ele a seguinte ordem, ó. Show me the adjectives, os adjetivos, né? Present in this text. Ou seja, me mostra todos os adjetivos presentes no texto. Vamos ver o que ele vai me dizer. Então tá lá, ele está listando todos os adjetivos presentes ali nesse texto, tá? E aí, eu quero um pouco mais. Eu vou pedir para ele agora dizer para mim qual é a sílaba tônica desses adjetivos para eu aprender a pronunciá-los. Então, me mostra a sílaba tônica desses adjetivos para eu aprender a pronunciá-los. Vamos ver. Ó, tá ali, ó. Healthy, active, regular, moderate, intensity. Olha que legal. Vigorous, intensity, muscle, strengthening, chronic, small, short, appropriate, e assim ele vai dar. Então a gente tem aqui já uma forma de desenvolver conhecimento sobre uma coisa muito importante, que é a sílaba tônica das palavras para ter uma pronúncia legal. Mas tem mais, olha só. Então olha só, pedi para ele fazer 3 questões de múltipla escolha, A, B, C, D e E, sobre interpretação de texto, né, desse texto, e para não mostrar para mim as respostas. Depois eu pergunto as respostas. Vamos ver o que ele faz. Ó, aqui estão as respostas, ó, aqui estão as perguntas. Então ele vai me dar ali diretamente do jeitinho que eu pedi, tá? As 5 alternativas, bacana e tudo mais. E aí eu vou ler, vou fazer o exercício para ver se eu entendi direitinho o que ele me trouxe, tá? E agora eu vou pedir para ele mostrar as respostas para mim, para ver, então, depois que eu fiz as questões, se eu acertei as questões. Então tá, aqui ele repetiu as perguntas e agora mostrou para mim qual a resposta correta de cada uma delas. Essa é uma forma bem legal de você poder explorar qualquer tipo de texto, criar um texto, certo? E explorar, então, a partir de um assunto que você curte e verificar como é que está a sua compreensão. É claro que existem outras coisas que a gente vai fazer aqui, como abordar o vocabulário também, além do que a gente já fez da sílaba tônica, para você, então, ampliar o seu vocabulário e sua capacidade de leitura. Essa, então, foi, né, 2 estratégiazinhas simples de como a gente pode ler melhor em inglês. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a compreensão auditiva, listening. Tá, uma estratégia de como abordar o listening. E aqui eu vou precisar de uma outra ferramentinha que também é gratuita, cujo link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Eu vou selecionar o texto que eu pedi para ele criar para mim de atividade física, simplesmente assim, tá? Nada demais. Observa que ele até me dá aqui a possibilidade de aparece ali, não sei se você percebeu, um fonezinho, mas essa versão gratuita, que é a versão de março, né, desse ano de 23, ela não me dá a possibilidade de escutar. Então, o que eu faço? Eu vou tirar esse texto daqui, tá? E vou copiar ele e vou jogar para uma outra ferramenta que é o Natural Readers, que é esse aqui, ó. Olha só. Agora aqui a gente chegou no naturalreaders.com, tá? Tá aqui também o linkzinho dele, é gratuito, é só colocar. Ele funciona também para Android, para iOS, para tudo. Vou colar aqui o texto, tá, que a gente descreveu lá, o texto que a gente criou, e eu vou escolher, tá? Eu vou escolher com quem eu quero que fale, que tipo de inglês eu quero ouvir. Ah, eu quero falar o tipo de inglês, sei lá, americano, quero falar o tipo de inglês, ele vai me dar alternativas, ó, britânico, australiano, indiano, muita gente sofre para poder entender indianos, né? E também eu vou escolher aqui a minha velocidade, eu quero um pouquinho mais lento, que é para poder entender legal. Então vamos lá. Vou baixar aqui um pouquinho de 1 e vou botar um 80 aqui, tá? Fechou, coloquei aqui, agora eu vou começar a escutar. Presta atenção aqui, por favor, ó. Vou começar a escutar como é que ele vai me dizer. Tá? Presta atenção. Physical activity is an important part of a healthy lifestyle. Eu posso trocar no meio do texto, eu posso botar outra pessoa, vir aqui em cima aqui e colocar outra pessoa. Mas eu quero que você entenda o seguinte, olha aqui, ó. Depois que eu já passei esse texto que eu criei, que eu li, que eu interpretei e tudo mais, eu vou chegar aqui, ó, e vou diminuir ele, tá?
Vou diminuir para quê? Porque eu só não quero ler mais, eu quero só ouvir e tentar entender. E assim eu vou. E agora eu sigo escutando. It can help us maintain a healthy weight, improve our mood, and reduce the risk of chronic diseases like heart disease and diabetes. Então, você viu como deu para sincronizar as duas coisas de maneira bem simples e fazer uma sessão de estudo legal de listening? Perfeito, né? Então tá na hora de usar. A descrição tá aqui embaixo, o linkzinho tá aqui embaixo para você usar. Valeu? E para a gente fechar aqui, então, nossa quarta habilidade, que é falar, utilizando da ferramenta, vamos pedir para ele aqui uma coisa bem interessante, bem legal e, novamente, sobre o tema que você quiser, que é criar um diálogo. Então, agora, para a gente poder fazer uma coisa bem legal, que é a possibilidade de criar um diálogo, observa aqui o prompt que eu dei para ele, tá? Faça um diálogo em inglês intermediário informal sobre atividade física. Então, a gente segue falando sobre aquele tema que nos interessava. Vamos ver como é que ele cria para nós esse diálogo. Então tá aqui o resultado do diálogo que ele deu para mim. Não importa, de novo, o conteúdo desse diálogo aqui, mas a gente pode observar que ele está de maneira bem informal, ele traz um vocabulário de fato em nível intermediário, certo? O que é legal, ele respondeu ao comando que a gente passou para ele, e assim, então, a gente pode explorar. Uma pena que a gente não pode, lá no Natural Readers, que a gente acabou de trabalhar, para poder ouvir, que a gente não consegue estabelecer um diálogo ainda. E eu não conheço também um text-to-speech, ou seja, um conversor de texto para speech, para discurso, que seja gratuito, que faça diálogos assim de forma pronta, tá? Então, essa limitação existe. Você pode jogar no Natural Readers, mas vai ver a pessoa falando, as duas pessoas falando com a mesma língua, do mesmo jeito. Isso não é tão legal assim, mas de qualquer maneira você pode explorar a pronúncia das palavras, tá? Então vai ajudar. O mais indicado aqui é que você pegue nesse diálogo e você então trabalhe com ele com um colega seu. E veja bem, um colega, seu professor, qualquer pessoa que você sabe que conheça um pouco da língua. E vamos lá, se eu quiser mudar um pouco esse diálogo e tornar ele um pouquinho diferente, quiser criá-lo de maneira mais divertida, olha só, a gente pode simplesmente mudar um pouquinho o prompt. Eu vou pedir para ele fazer o quê? Vou pedir para ele fazer um diálogo divertido, funny, e não quero mais intermediário, eu quero agora então um diálogo em, vamos lá, Advanced Level, tá? Advanced English Level, ok? Para a gente poder então refinar um pouco mais o nosso vocabulário. Vamos ver o que ele nos dá. O que ele faz? Ele mantém a síntese daquele diálogo que ele criou, ele altera um pouco, ele traz um pouco mais de informalidade, também traz umas piadinhas e, claro, que ele refinou um pouco a língua aqui e trouxe para o inglês avançado. Então, veja que a gente poderia partir do inglês introdutório no mesmo diálogo, passando pelo básico, passando pelo intermediário, chegando ao avançado e mantendo o conteúdo original e variando formas formais, informais, divertidas, sarcásticas. Você define, você dá o prompt para a máquina. Importante é ter claro que um diálogo simplesmente para leitura não tem valor. Por isso é que é legal você tirar ele daqui e aí praticar com um colega, qualquer que seja. Você compartilha esse diálogo, manda para um colega, você pode tanto por meio do WhatsApp, como por meio de áudios no WhatsApp, ou preferencialmente com um colega que conheça um pouquinho mais, depois que você explorou o vocabulário, você não tem dúvidas sobre o vocabulário, poder praticar. Tem uma palavrinha nova ali, então vai lá, busca no Google Tradutor a pronúncia correta ou no próprio Natural Readers, para que você tenha então consciência de como se pronuncia aquela palavra, e assim você vai desenvolvendo e ampliando o seu campo de vocabulário, a sua segurança ao pronunciar, sua capacidade de ouvir, a sua capacidade de escrever, e principalmente quando você está pensando aqui em dar os seus prompts, você está com toda certeza pensando em inglês também, o que é muito legal. A ordem das palavras, qual o comando mais adequado para ser dado, se ele está respondendo para você da maneira com que você pediu. Isso é importante também, porque ele é uma máquina, ele não é inteligente, ele é esperto, ele se livra da tarefa, ele entrega para você a tarefa, e se você não for capaz de supervisionar, aí você pode ser enganado de alguma forma, ou seja, pode não ter o resultado que você quer. Por essa razão, vou reforçar aqui, ele é um material auxiliar. Você sempre vai prescindir de uma pessoa mais experiente, um tutor, um professor, para orientar você da maneira correta, mas essa ferramenta, se você é aluno, ajuda bastante. Se você é professor, também você tem condição de tirar bastante dela para com os seus alunos. Mas o importante aqui é ter claro que ela é só uma ferramenta, ela é um recurso auxiliar, não ensina ninguém sozinho. Você pode aprender? Pode, mas é importante ter a supervisão de um profissional habilitado para dizer se você está no caminho certo ou não. A minha intenção aqui
Era simplesmente mostrar para você e dar alternativas para você poder ter inspiração suficiente de criar as suas abordagens a partir da habilidade que você quer praticar. É escrita, é leitura, é compreensão auditiva, é conversação, é o pensamento? Tudo passa por aqui. E ele sim é uma valiosa ferramenta. Espero que você tenha gostado. Não deixa de me deixar saber aqui embaixo se você curtiu esse vídeo, se ele foi útil para você, fazer as suas críticas, fazer seus comentários, deixar suas perguntas, eu vou responder para todo mundo, tá? Para que a gente possa então ampliar e me ajudar na abordagem, para que eu possa ajudar você a usar essas ferramentas gratuitas em seu benefício. Tá legal? Valeu, obrigado demais por estar junto comigo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. See you next time, friend. God bless and bye bye. Now.